Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Graças a Deus. Quando os irmãos encontram esses versículos, eu quero agradecer, né? A oportunidade aí cedida pelo pastor Adriano, nosso pastor presidente, pastor Rodrigo Deodato, os obreiros que estão na retaguarda, pastores, homens de Deus, todos experientes e usados pelo Senhor. Deus abençoe a igreja. Também, antes de ler, agradecer a oração dos irmãos pela vida da minha esposa, em especial, devido a esse processo que estamos passando. Mas Deus está no controle, estamos em paz, Deus está mostrando o seu cuidado conosco e agradeço a intercessão, a oração de cada irmão. Vamos celebrar juntos a vitória, né? Que já é garantida. Glória a Deus. O primeiro livro de Samuel, capítulo número 1, vamos ler do versículo 1 até o 10 e depois o versículo de número 20. Diz assim, Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos ler o versículo 11 também. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo número 20, a resposta do Senhor, né? Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Amém, queridos? Podeis assentar. Obrigado pela atenção. Irmãos, estava pensando a respeito desse texto. Creio que todos conhecem a história de Samuel, grande profeta do Senhor, e aqui é o início da sua trajetória, quando a sua mãe buscava no Senhor ter um filho. Sofria de uma esterilidade, a sua mãe era estéril, não conseguia gerar. E os irmãos entendem a dificuldade ou a tristeza desta mulher, não só pelo fato de que queria ter filhos, mas também pelo que representavam os filhos naquela época. Uma mulher estéril, ela era desvalorizada, assim como nós lemos aqui, como acontecia com Penina, quando a provocava, quando a constrangia com as suas palavras. E Ana chorava, se lamentava diante do Senhor, porque ela queria ter filhos. Esse é um desejo de todas as mulheres, de todos nós como seres humanos. Mas agora eu quero deixar de lado um pouquinho a esterilidade física, que é algo que está além da nossa capacidade humana, e Deus tem os seus propósitos, nós sabemos. No caso de Ana, o propósito era que ele fosse glorificado através da vida de Samuel, que posteriormente abençoou a Davi para ser o rei de Israel, que deu prosseguimento à genealogia de Cristo. Era um propósito tremendo com aquela esterilidade. Mas eu quero deixar de lado essa questão da esterilidade humana.
e trazer um pouquinho para o nosso âmbito religioso, para a nossa igreja, para o seguinte termo, deixe-me utilizar esse termo: esterilidade espiritual. Irmãos, muitos de nós, se nós observamos ao nosso redor e às vezes até mesmo na nossa própria vida, estamos vivendo um momento de esterilidade espiritual. O que quero dizer com isso? Não me refiro somente à falta de frutos do Espírito Santo, mas à falta de filhos na fé. Nós todos sabemos o quanto o Senhor Jesus nos incentivou e deixou a grande comissão para que pregássemos o Evangelho e gerássemos filhos na fé. Mas, de um modo geral, se nós conversamos com muitos dos irmãos, é pouco o percentual que está discipulando um filho na fé, ou que neste ano, por exemplo, conseguiu trazer uma alma aos pés do Senhor. Ana se lamentava, chorava, e nós hoje deveríamos também estar chorando e se lamentando. No caso que nós lemos, era uma mulher que não podia ter filhos, mas no caso da igreja atual, é um grupo de pessoas que escolhem não ter filhos. A esterilidade natural do corpo físico está além da capacidade humana, não consegue mudar, consegue apenas interceder. Mas a esterilidade espiritual depende da nossa dedicação, do nosso compromisso, do nosso esforço, da nossa unção e busca pela unção do Senhor. Nós vemos uma grande parte de pessoas, de membros, que além de serem estéreis, eles mesmos vão mirrando, vão morrendo espiritualmente. São muitos os afastados. Graças a Deus que aqui em Joinville nós temos esse trabalho em busca da dracma perdida. Deus não desistiu de você, excelente. Mas ao nosso redor existem muitas dessas pessoas que estiveram ao nosso lado, saíram, alguns inclusive que estão definhando dentro da igreja. Não gerou frutos e começou a tornar-se ressecado. O termo filho na fé começa a se tornar raro. Começa a ser distante, uma citação só daqueles irmãos que parecem os mais fanáticos da igreja. Ah, o meu pai na fé, fulano de tal, meu filho na fé, estou discipulando, estou cuidando. Graças a Deus pela vida de cada irmão que tem frutificado. Graças a Deus pela vida de eu e você que queremos apresentar frutos ao Senhor. O fato é que quando o Senhor foi assunto aos céus e deixou-nos esta grande comissão, uma ordenança, um mandamento para que nós frutificássemos, discipulássemos, ganhássemos almas, nos coloca numa condição de que nós não podemos permanecermos tranquilos e em paz sem gerarmos filhos. E é isso que às vezes nos deixa perplexos, porque entra dia e sai dia, passam anos, passam meses, semanas, e nós estamos cultuando, viemos à igreja, louvamos, mas não clamamos tão insistentemente por almas. Pedimos que Deus nos abençoe, nos conceda bens materiais, mas não choramos e gememos por almas. Porque muitos de nós, e me coloco junto nesta definição, não estamos dispostos a sofrer as dores para gerar um filho. As dores anteriores à gestação, as dores da gestação e as dores do parto em si. Não é fácil gerar um filho. As mulheres que o digam, todas essas dificuldades, e nós desistimos facilmente. Talvez convidamos alguém para vir em um culto da vitória e rapidamente deixamos de insistir. Não estamos dispostos a insistir, a sofrer estas dores. Na Bíblia Sagrada, diversos são os homens que demonstram insistência, alguns em oração, heróis da fé, e outros heróis que estão fora da Bíblia Sagrada, como por exemplo, John Knox. Eu notei uma frase deste homem que ele diz que chorava e se enrolava na presença de Deus e dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro.
Quantos de nós já nos pegamos durante a madrugada orando e dizendo: Senhor, entrega Joinville na mão da tua igreja, entrega-nos almas nessa cidade, inflama este município com a tua unção, com o teu poder, resgata estas almas que estão se perdendo. Outro desses homens, exemplos para nós, era Whitefield, e ele diz que se não queres dar-me almas, Senhor, retira então a minha. Moisés chegou a este ponto quando estava orando pelo povo. Se a presença do Senhor não estivesse com ele, ou se ele não acompanhasse o povo, ele estava querendo abandonar também. Esses homens que são exemplo para nós, às vezes nos constrangem com estas palavras, porque racionalmente nós estamos vivendo um pouco acomodados. Conta a história que João Welch, nas noites frias, ele se encontrava prostrado ao chão, chorando, batalhando com o Senhor pela vida do seu povo. E quando a sua esposa perguntava: o que aconteceu, João? Por que está triste? Ele respondia: eu tenho que dar conta de 3.000 almas, eu não sei como elas estão. Irmãos, as nossas orações, será que estão sendo desta maneira? Qual será que é a nossa atitude quando finaliza este culto e nós saímos porta fora e almas estão ao nosso redor se perdendo? Será que estamos chorando e gemendo por um filho como fez Ana? Ou será que estamos vivendo esse período de esterilidade e estamos conformados com isto? Não podemos nos conformar. Hoje não se vê com frequência na igreja pessoas chorando, pedindo almas. Uma reunião de oração, uma reunião de um culto como este, tem menos frequência do que outros cultos em que se pede mais bênçãos financeiras. Em Romanos 8:22, eu anotei esse versículo, diz o seguinte: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O Espírito clama e geme pela volta do Senhor. Toda a criação anseia pelo seu retorno, e o seu retorno está prestes a acontecer, o arrebatamento. Mas será que temos angariado almas o suficiente para apresentarmos a Ele? Será que temos conseguido alcançar a nossa geração? Será que temos conseguido fazer aquilo que Deus nos propôs a fazer lá onde Ele nos inseriu? Trabalho, faculdade, meio social, comunidade, vizinhos. As dores de parto eu poderia trazer para interpretar aqui na vida cristã. O sofrimento das dores de parto para gerar uma vida. Para fortalecimento espiritual, essas dores poderiam ser campanhas de oração, campanhas de consagração, jejum, sofrer para gerar uma alma. Poderiam ser um embasamento, um fortalecimento mental, com embasamento bíblico, cultos de ensino, escola bíblica dominical. Poderiam ser o nosso esforço em prol de ir atrás dessas almas, insistir com elas, independente de horário, demonstração de amor. Quais são as dores que você está se esquivando de sentir no seu dia a dia? Você sabe qual é a sua realidade? Tem um ditado que diz que nós sabemos aonde aperta mais, né? Para alguns a dificuldade é se doar, para outros a dificuldade é jejuar, orar, se fortalecer espiritualmente. O fato é que precisamos nos esforçar para ganhar estas almas que estão ao nosso redor. E nós seremos taxados como fanáticos, como loucos. A própria palavra diz em João 16: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Vos farão isso porque não conhecem ao Pai nem a mim. O cerco está se fechando. Precisamos ganhar almas enquanto é tempo.
Muitos de nós estamos agindo como o povo israelita lá no Egito. Quando José, o governador, ele cedeu espaço para o povo, ele disse antes de morrer: não deixem aqui os meus ossos, levem-me para a minha terra. Ele avisou o povo que ele não estava na sua casa, ele queria retornar para lá, mas o povo se acomodou. O povo começou a crescer ali, até que veio outro faraó, começou a escravizá-los e fazê-los sofrer. Qual é a diferença para com o que está acontecendo conosco hoje? Estamos nos estabilizando na terra do Egito e a pressão pode começar num instante. Precisamos saber que a nossa casa não é aqui. Eu e você, irmão, somos cidadãos do céu e estamos aqui nesta terra por uma missão: para ganhar almas para este reino, para expandi-lo entre as nações, para resgatar aqueles pobres moribundos que estão caindo, indo a passos largos para o inferno, de olhos fechados, sem saber o que estão fazendo, sem ter noção de onde estão indo. Somos cidadãos dos céus e precisamos frutificar, precisamos gerar filhos. Não podemos nos contentar com uma esterilidade espiritual. Ah, pastor, mas eu já ganhei almas há um tempo atrás. Logo que eu me converti, eu era uma bênção. Eu passei 2 dias meditando sobre uma palavra dos discípulos a caminho de Emaús, que estavam vivendo um saudosismo, lembrando de como era bom quando Jesus estava vivo. Muitos de nós às vezes nos enrolamos nesse saudosismo. Deus quer que nós frutifiquemos hoje. Essa noite ainda pode ter uma oportunidade para você ser um canal de bênção para alguém que está perdido. Nesta semana ainda você pode ser o homem ou a mulher usado por Deus para alcançar uma vida. E neste final de semana você pode chegar aqui testemunhando de que tem um filho na fé, de que não está com as mãos vazias para se apresentar diante do Senhor. Nós precisamos, como nunca, gemer e chorar por almas, clamar por estas almas perdidas que estão ao nosso redor. Deixa eu contar uma experiência. Para mim foi como uma surra. Eu estava em uma congregação e no decorrer do culto chegou uma pessoa. Entrou aquele homem, estava um pouco embriagado, provavelmente com um grande cheiro. E ele chegou, veio caminhando pelo corredor e sentou num dos primeiros bancos da igreja. E eu e você sabemos como acontece. Alguns ficam meio ressabiados, ficam observando. Aqui no púlpito, eu como obreiro já fiquei preocupado. Será que essa pessoa vai nos atrapalhar na liturgia do culto? Fiquei assim ansioso. E quando aquele homem ouviu um louvor, 2, levantou-se e saiu porta fora. Parece que eu pude sentir na igreja aquele... Que bom que não atrapalhou. Mas enquanto isso acontecia e eu via ele chegando nas escadas, o Espírito Santo começou a falar comigo e ele dizer que ele não havia encontrado aquilo que ele precisava. Nós clamamos e dizemos que somos um farol para os perdidos, mas aquela pessoa tinha vindo num lugar de encontrar amor, talvez a última oportunidade, um grito por socorro da sua alma, que fora da sua consciência pela bebida, ele veio ao lugar e nós não conseguimos abraçá-lo, porque estamos acostumados com a nossa religiosidade, com a nossa liturgia já programada. Passar 1 minuto, eu vou embora. Precisamos frutificar, precisamos gerar frutos. Nós sabemos que o Senhor poderia ter escolhido os anjos para fazer esta tarefa, para pregar, para ganhar almas. Mas sabe quem Ele escolheu? Eu e você, cheio de defeitos, cheio de falhas. Ele sabia, irmão. Ele sabia da tua timidez, da tua dificuldade. Ele sabia do teu desejo por conforto, do meu desejo por conforto.
minha falta de sabedoria no utilizar as palavras. Ele sabia de tudo isso, mas ainda assim, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para frutificarmos. Ele disse lá em João 15,16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedimos ao Pai, Ele vos conceda. Mais à frente, Mateus 28, 19 e 20, ou melhor, na ordem que está na Bíblia, voltando ao Evangelho de Mateus. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este finalzinho talvez você não prestou atenção. Sabe o que Jesus disse? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me pego tão preocupado, às vezes eu digo: Senhor, eu não tenho palavras, eu não tenho capacidade, até mesmo o amor, parece que o coração está esfriando, e eu não sinto aquela empatia, mas a palavra está nos dizendo que nós não estamos sozinhos. Se você tem um desejo real de vencer a esterilidade espiritual, se você tem um desejo real de gerar filhos espirituais, esta palavra entra como uma luva e diz assim: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Você não precisa confiar na força do seu próprio braço, na sua capacidade intelectual ou de convencimento, até porque quem convence a alma é o próprio Espírito Santo. Basta você estar ligadinho com Ele, estar atento ao que Ele direciona você a fazer. Lá em João diz assim: quando Ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tenho muitas coisas ainda a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que está em nosso meio nesta noite, com barulho ou no silêncio, na tormenta, em meio à tormenta, ou na calmaria, no íntimo dos nossos corações. Neste culto você já sentiu o mover desse Espírito. Naquele momento que você for alcançar uma pessoa que está desviada, afastada, ou alguém que ainda não conhece o Evangelho, é esse Espírito que vai estar contigo. É esse Espírito. É esse Espírito que geme e chora com gemidos inexprimíveis, levando a nossa oração ao Pai. É esse Espírito que em determinados momentos Ele ora por nós. Quando nós sabemos o que devemos pedir como convém. É esse Espírito. É nesse Espírito que eu e você devemos estar unidos, agarrados, sempre em conversa, em oração, dizendo: Senhor, me revela qual é a tua vontade, me usa, Senhor, me capacita, Senhor, aquece meu coração para que não seja frio, para que eu possa amar estas almas. Me dá um desejo de gerar mais para o teu reino, Senhor. Mostra-me as portas que estão abertas ao meu redor, para que eu possa entrar por elas e resgatar almas que estão perdidas. É esse Espírito que está clamando por um avivamento em muitos corações. É esse Espírito que opera tudo em todos e está aqui nessa noite. Eu confesso que lendo esta palavra, pensei justamente nesta esterilidade espiritual que nos acomete, que nos alcança, e clamei ao Espírito Santo e disse: Senhor, não me deixa ficar assim, não me deixa ficar tranquilo, passando o dia sem ganhar almas. Não me deixa, Senhor, ficar tranquilo, sabendo que tem os meus vizinhos que ainda não conhecem do teu amor. Que eu volte aquele amor, aquele fogo pentecostal, que eu clamava e chorava, porque o meu amiguinho da pré-escola iria para o inferno. E eu derramava lágrimas e dizia: papai, mas ele vai mesmo? Vai, meu filho, se ele não se converter, o destino dele é o inferno. E eu queria fazer alguma coisa para que ele não fosse para o inferno.
para que ele não morresse sem salvação. Você já orou com esse amor por alguém? Se esta pessoa ainda não foi alcançada, ainda dá tempo de clamar. Aleluia. Nós precisamos gerar muitas almas para Cristo. Eu quero gerar mais almas. Eu quero gerar filhos espirituais. E você? Você está convicto desta necessidade nesta noite? E eu também sei que eu dependo de Deus em cada um dos passos. Mas eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está contigo. E às vezes nós esperamos por alguma profecia, algum profeta, mas o Senhor vai falando conosco pela palavra. Ele diz: eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, igreja. Eu te ajudo a frutificar. Vamos romper esta esterilidade juntos.